Eu apresento meu pai, pastor, o senhor Eli, que vai trazer a mensagem nesta noite. Usa ela poderosamente. Que ela venha te visitar, que o Senhor venha crescer, aparecer na vida dela. É que eu te peço, Jesus. Mas aquilo que nós queremos, meu Pai, não aquilo que nós queremos, mas sim que o Senhor quer falar com a tua igreja nessa noite. É que eu te peço e que te agradeço. Vamos receber a serva do Senhor com palmas para Jesus. Glória a Deus, a igreja, com a paz do Senhor Jesus. Amém. Boa noite a todos. Feliz 2026 a todos. Que o Senhor Deus venha abençoar a sua vida grandemente no decorrer desse ano, realizar aquilo que Ele tem prometido e ainda não chegou, que chegue o tempo dele na sua vida, na minha vida. Amém? Amém. Vamos abrir as nossas Bíblias, o Salmo de número 116, o Salmo da campanha, os 12 dias, para que o Senhor venha fazer maravilhas no decorrer deste ano. Salmo 116. Glória a Deus, eu agradeço mais uma vez a oportunidade, a confiança do pastor Liberato, missionário Leite. Que o Senhor os recompense pela obediência, pela crença, pela esperança, pela fidelidade. Deus venha abençoar grandemente esse ministério, que tenha aberto as suas portas, para que nós pudéssemos estar falando aquilo que o Senhor propôs no nosso coração. Salmo 116, o salmista diz assim: Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando eu fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu invocarei toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol vieram sobre mim, aflição e tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo, o nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte e livraste os meus olhos das lágrimas, os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. O Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. O Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti um sacrifício de gratidão, e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos, na presença de todo o seu povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Glória a Deus. Amém. A igreja pode se acessar. Aleluia. O Senhor tem sido muito bom para conosco, igreja. Acredito que não seja só comigo, mas com cada um de vocês. O Senhor tem trazido vida onde já era para ter morte, onde há muita nossa alma já está clamando por morte. O Senhor tem nos poupado. O versículo de número 15 diz: o Senhor vê com pesar a morte dos seus fiéis. A Bíblia também nos diz que o Senhor não tem prazer na morte do ímpio. Ele não tem prazer na morte do ímpio. Ele não quer ver nenhum de nós nos perdermos pelo caminho. Mas ele frisa melhor ainda, que ele vê com pesar a minha morte e a sua morte. Em outras versões está dizendo: para o Senhor é preciosa a morte dos seus fiéis. E muitas vezes esse texto ele é usado em velórios para dizer quão preciosa era aquela vida, né? Olha, Deus
Deus quer bem aquela vida. Mas a verdade é que o Senhor investiu tantos livramentos em você. Ele tem investido anos após anos livramentos grandiosos na sua vida. Essa semana eu vim no primeiro dia da campanha, no segundo eu viajei, terceiro também, e ontem a gente estava abrindo o mês de janeiro lá na nossa igreja. Hoje nós estamos no mês de fevereiro, não pude estar presente lá, mas o Senhor sabe todas as coisas. E no dia 2, quando eu viajei, o Senhor deu tanto livramento naquela estrada. A estrada estava vazia, mas de vez em quando aparecia o filho de Satanás para fazer uma obra bem grande. E o Senhor começou a lidar com aqueles livramentos. E não eram pequenos, não. E não eram pequenos. Ontem domingo, né? Ontem domingo, eu vi o carro chegar pertinho de mim com tudo, assim, ó, do mesmo jeito que ele chegou, ele foi embora. E eu me lembrei de algo que o Senhor me deu em mais ou menos 2008, 2009. O Senhor falava assim que Ele estava cercando meu carro com molas propulsoras. E no dia que Ele me deu essa promessa, alguns dias depois eu fui levar uma irmã no Noroeste. E na volta, voltando do Noroeste, bem ali na entrada do Parque dos Poderes, eu vi quando o carro chegou perto de mim, na lateral, e se afastou como se tivesse uma mola. E eu pude ver a mão do Senhor. O que o Senhor faz para nos livrar? Ele transforma algumas coisas. Ele blinda o seu carro. Ele coloca a tua casa à prova de fogo. Ele coloca molas no seu carro para que ninguém chegue perto. Eu vinha vindo para cá hoje, e ali no cruzamento ali da Duque de Caxias, início da Duque de Caxias ali com a Tamandaré, com os pelos ali, eu estou transitando normalmente. Minha irmã estava no banco assim, ele, você viu essa moto? Eu falei assim, vi ela em cima de mim. Porque ele veio, eu acho que ele queria entrar na Tamandaré e eu estava entrando na Duque de Caxias. E ele veio com tudo. E foram assim, centímetros, irmãos. Centímetros. E a gente pode ver o cuidado que o Senhor tem. E ele tem investido. E eu cheguei aqui e falei, Senhor, o que o Senhor quer falar ao seu povo? Me fala, o que o Senhor quer falar ao seu povo? E algo que está na mente e no coração de muitos hoje em dia é a incredulidade. É não crer mais. O salmista ele diz aqui, ó, no versículo 10, eu criei, ainda que tenha dito, estou muito aflito. A sua aflição, ela não pode ser maior do que a sua fé. Aleluia! Em meados do ano passado, eu já estava tão aflita que o Senhor só estava me livrando dos infartos. Ele estava se ocupando em me livrar de infartos. Por quê? Porque na minha aflição, a minha fé começou a esmorecer. Ah, mas você é pastora. Não importa. Nós somos humanos. Nós somos seres humanos que estamos todos à mercê de situações muito difíceis. Muitas vezes você sofre, você se aflige, porque lá no passado, as suas guerras foram tão grandes, que hoje as suas forças elas estão limitadas. Hoje você está aqui, mas você já vem de muitas batalhas. E ficar vencendo batalhas, cansa. E o vago melhor ainda, porque a vida do crente ela não é só vitória. Ela tem aqueles momentos que Deus vai permitir algumas situações muito difíceis para nos provar. E é só assim que Ele vai nos fazer crescer. Ele também vai conceder situações de escolha. Que nós podemos escolher se nós vamos permanecer firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, ou se nós vamos fraquejar. O Salmo 106, ele começa a falar das grandezas do Senhor. E ele diz assim no versículo 2, quem poderá descrever os feitos poderosos do Senhor ou declarar todo o louvor que lhe é devido? Quem? Na nossa angústia nós conseguimos louvar ao Senhor com a mesma facilidade que nós estamos quando estamos sendo beneficiados pelos milagres do Senhor? Muitas vezes não. Muitas vezes só sai aquele chorinho, ou então só aquelas músicas mesmo, assim, tentando
nos convencer de que Deus está à frente, que Deus vai fazer algo tremendo. Aí a gente começa a cantar louvores que falam que a vitória é nossa, que a vitória está garantida. Nós não conseguimos frisar só a grandeza do Senhor. Porque é muito fácil para nós cantarmos com grande é o nosso Deus, grande é o Senhor, louvado seja o Senhor quando está tudo bem. Quando está tudo bem. Mas quando não está tudo bem, a gente não lembra de cantar. Louvado seja o Senhor, engrandecido seja Deus. Tu és um Deus grande e maravilhoso, em todo tempo eu te louvarei. Mas nós, quando começamos a declarar coisas, né? Deus vai na frente, abrindo o caminho para quê? Para que se fortaleça a nossa fé. Está errado? Não está errado não. Mas nós deveríamos buscar mais engrandecer ao Senhor. Buscar engrandecer a Ele. O versículo 3 do Salmo 106 diz: como são felizes os que perseveram na retidão e que sempre praticam a justiça. Andando mais um pouquinho nesse capítulo, ele diz assim, no versículo 7: no Egito os nossos antepassados não deram atenção às tuas maravilhas e não se lembraram das muitas manifestações do teu amor leal, e rebelaram-se junto ao mar, o mar vermelho. Contudo, ele os salvou por causa do seu nome, para manifestar o seu poder. Repreendeu o mar vermelho e este secou. Ele os conduziu pelas profundezas como por um deserto. Salvou das mãos daqueles que o odiavam, das mãos dos inimigos os resgatou. As águas cobriram seus adversários, nenhum deles sobreviveu. Então creram nas suas promessas e a ele cantaram louvores. Mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber o seu plano. Aleluia. Eu acho essa palavra ela tremenda, porque ela fala assim, que quantas coisas boas o Senhor tem feito por nós. Quantas coisas o Senhor tem feito nas nossas vidas, no decorrer dos nossos dias, diariamente, no meio da nossa família. Mas quando só prometo, nós nos esquecemos de todos aqueles feitos. E muitas vezes nós queremos atropelar processos. Nós estamos falando hoje, nós estamos orando pelo mês de maio. O mês de maio, que é conhecido como o mês das noivas. Atualmente, nem tanto, elas já estão preferindo casar em setembro, outubro e novembro, por causa do tempo, por causa do clima, né? Mas é conhecido tradicionalmente como o mês das noivas. Uma mudança de estação, um convite a uma nova vida, um convite a um novo relacionamento. E nós oramos para que, no mês de maio, no decorrer desses meses, até chegar no mês de maio, você realmente tenha um encontro, um renovo de relacionamento com Deus. Que você não venha se esquecer dele. Porque vão acontecer coisas ainda, em mês de janeiro, fevereiro, março, abril. Águas vão passar por baixo de pontes. E no mês de maio, como é que você precisa estar? Esquecido daquilo que Deus tem feito? Não. Quando a Bíblia diz, mas logo se esqueceram do que ele tinha feito e não esperaram para saber dos seus planos. A palavra do Senhor está falando de murmuração. Por quê? Porque essa palavra hoje, no dia de hoje, a respeito do mês de maio. Porque mês de maio nós estamos a um passo do meio do ano. E quando chega o meio do ano, quando chega junho, nós começamos a murmurar. Já passaram-se 6 meses e o Senhor não operou. Estou esperando essa bênção há 6 meses e o Senhor não fez nada. Eu escrevi nos meus pedidos, coloquei na caixa de oração e até agora o Senhor não respondeu. A Bíblia nos fala que aquele povo não esperou para saber os planos de Deus. Não esperou. Eles começaram a murmurar. Eles esqueceram tudo que o Senhor tinha feito, a passagem pelo rio, pelo mar vermelho. Eles passaram em seco, mas eles se esqueceram disso. Eles achavam o quê? Que quando eles passassem o mar vermelho, chegariam do outro lado.
E o Senhor já entregaria para eles o plano? Aleluia. A palavra do Senhor nos diz em Isaías que os planos do Senhor são maiores que os nossos. Eles queriam chegar lá do outro lado e encontrar tudo de bandeja. Mas houve murmuração. E a murmuração é um passo muito grande para uma derrota. Todas as vezes que o povo de Israel murmurou, teve consequências gravíssimas. No versículo 14 diz assim: dominados pela gula no deserto, puseram Deus à prova nas regiões áridas. Deu-lhes o que pediram, mas mandou sobre eles uma doença terrível. Quantas vezes nós temos insistido em coisas diante do Senhor que não são para nós, mas nós queremos, e o Senhor tem nos dado. Aleluia. Mas o Senhor tem nos dado com condição: há consequências. Aleluia. A importância de nós sabermos orar, porque a palavra do Senhor diz que nós pecamos e nós erramos e nós padecemos, porque nós não conhecemos a palavra, nós não sabemos como pedir, nós não sabemos como orar. De hoje até maio, há um grande tempo para você orar, aperfeiçoar a sua oração, descer na sua oração, pedir instrução para o Senhor. Eu estava vendo essa semana sobre a vida próspera de um milionário americano. Não vou me lembrar o nome dele, não vou me lembrar qual que era a empresa dele, mas eu vou me lembrar como uma instrução que eu recebi já este ano, como ele orava. Ele dobrava os seus joelhos e pedia para o Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça agora? Qual é a sua estratégia para mim? E ali a história desse empresário diz que hoje ele sustenta milhares de missionários em campos. Ele tem uma riqueza quase incalculável. Ele prosperou, porque quando ele orou, a resposta do Senhor foi a seguinte: eu vou lhe dar uma estratégia para você ter dinheiro com abastança para você sustentar os seus. Lembrei agora. É uma empresa de arcos. É uma empresa de arco e flecha. O Senhor deu uma estratégia em sonho para ele fazer o equipamento, aperfeiçoar o equipamento dele, que subjugou todas as outras empresas que também fabricavam os arcos. E hoje ele é um milionário que sustenta a obra do Senhor. A importância de nós sabermos orar, para que nós não venhamos perecer e nem padecer. A estratégia que nós devemos esperar o que Deus tem para fazer. Qual seria o plano de Deus após a passagem do Mar Vermelho? Deus tinha uma estratégia, só que nunca pôde a revelar ao homem, porque o homem se apressou. E quantas vezes nós temos nos apressado diante daquilo que Deus está nos dando? Ele te dá uma vitória hoje. Em cima daquela vitória, antes de você fazer algo, é necessário você pedir a estratégia do Senhor. É necessário você perguntar para Ele como é que você vai fazer, porque senão você vai lutar e você vai se cansar e você vai perecer. Jeremias, no capítulo 12 de Jeremias, ele chega diante do Senhor e fala assim: tu és justo, Senhor, quando apresento uma causa diante de ti. Contudo, eu gostaria de discutir contigo sobre a tua justiça. Por que o caminho dos ímpios prospera? Porque todos os traidores vivem sem problemas. Tu os plantastes e eles criaram raízes, crescem e dão frutos. Tu estás sempre perto dos seus lábios, mas longe dos corações. Quantas vezes nós nos pegamos também da seguinte forma, questionando a Deus: por que você trabalha tanto e não tem dinheiro suficiente? Por que o ímpio está prosperando? Por que aquele que está fazendo as coisas erradas ganha mais do que você? Por que aquele que trapaceia está melhor do que você? Que a sua situação não está nem aos pés daquela que o ímpio está vivendo.
Jeremias, sendo um profeta do Senhor,